Das produções de Star Wars que a Disney planejou pro futuro, uma das que eu mais estou ansioso pra ver é a série do Obi-Wan Kenobi. Com a volta do Ian McGregor e do Hayden Christensen como Darth Vader, a produção tem tudo pra aquecer o coração dos fãs de Star Wars. A história vai se passar 10 anos depois de A Vingança do Sith e do extermínio dos Jedi na galáxia. A gente vai ver o Obi-Wan exilado, protegendo um pequeno Luke Skywalker à distância, e provavelmente com muitas, mas muitas referências a outras produções e personagens de Star Wars. Para te preparar para essa nova história e para o retorno do nosso querido Kenobi, nós separamos 10 fatos sobre o personagem que você precisa saber antes da estreia da série. Eu sou o Vitor Lisita e você tá na Fatos Nerd. Número 1. Primeiros passos. Assim como vários outros Jedi iniciados antes da formação do Império Galáctico, Obi-Wan foi introduzido na Ordem quando era apenas uma criança, depois de ser identificado como alguém sensitivo à força. Ele logo foi levado ao Templo Jedi no planeta Coruscant, a capital da República, e começou seu treinamento nos caminhos da força. Lá no episódio 1, a gente conhece o Obi-Wan quando ele já era o Padawan do Qui-Gon Jinn. Só que antes dessa união entre os dois, o Obi-Wan recebeu treinamento de ninguém menos que o mestre Yoda. Já ao lado do Qui-Gon, o personagem aprendeu a usar um sabre de luz e demonstrou habilidades tão boas que foi muito elogiado pelo seu mestre. Ele só deixou de ser Padawan para se tornar Cavaleiro Jedi durante a batalha no planeta de Naboo, que foi quando ele derrotou o famoso Darth Maul. E um detalhe, aquela foi a primeira vez em um milênio que um Jedi derrotou um Sith. Pra você ver, que o Obi-Wan não é pouca coisa. Número 2, deixou a Ordem Jedi. No decorrer da vida, o Obi-Wan fez história por toda a galáxia. Ele não só se tornou um dos generais mais condecorados do grande exército da República, como ainda é lembrado como um dos Jedi mais dedicados. Com isso em mente, é estranho pensar que ele deixou a Ordem Jedi, vai dizer que não, hein? No volume 5 da série de romances Aprendiz de Jedi, Obi-Wan e Qui-Gon Jinn acabam em meio a uma guerra civil no planeta Melida Dam. A história se passa antes de Ameaça Fantasma e, ao final, o Obi-Wan sentiu que deveria ficar para ajudar a acabar com o conflito. Foi nesse momento que ele recebeu um ultimato do seu mestre. Se não fosse embora, ele não poderia mais ser um Jedi. A decisão não era fácil, mas o Obi-Wan entregou seu sabre de luz pro Qui-Gon e voltou para a batalha. Esse novo momento do personagem não durou muito e ele voltou para a Ordem Jedi no volume seguinte da série. A diferença agora era que o Qui-Gon não tinha certeza se o Obi-Wan deveria continuar sendo seu Padawan, embora tivesse certeza de que ele se tornaria um grande Cavaleiro Jedi. Número 3, alertou os Jedi. Lá no episódio 3, A Vingança do Sith, além da Ordem 66 causar a morte de um grande número de Cavaleiros Jedi, nosso querido Vader ainda preparou uma armadilha para os sobreviventes. Direto do Templo Jedi em Coruscant, ele ativou um sinal que enviou uma solicitação de emergência pedindo que todos os Jedi voltassem ao templo. Era a medida perfeita para matar os cavaleiros que sobraram e foi graças à ideia de um Padawan que esse sinal não fez com que a tragédia fosse pior. No prólogo do romance Um Novo Amanhecer, o jovem Caleb Dume, que depois ficou conhecido como Kanan Jarrus, está assistindo uma aula do Obi-Wan quando pergunta se esse sinal de emergência não poderia ser usado ao contrário. Ao invés de solicitar que os Jedi voltassem ao templo, ele poderia dizer aos guerreiros para não chegarem perto. E adivinha o que o Obi-Wan fez depois que o Vader ativou o sinal? Ele alterou o pedido para dizer aos Jedi para não voltarem a Coruscant. Vai dizer se não é o bichão mesmo esse cara. Número 4, Obi-Wan apaixonado. Quem vê o Obi-Wan nos filmes pode até pensar que ele sempre foi um homem centrado, equilibrado, um verdadeiro exemplo. Só que as histórias de Star Wars Legends mostram um outro lado do personagem que muita gente não conhece, um lado que o deixa bem mais relacionável. Só pra deixar claro, Star Wars Legends são todas as histórias licenciadas do universo de Guerra nas Estrelas, fora os 6 filmes originais. Antigamente esse selo era conhecido como Universo Expandido, mas acabou mudando de nome depois que a Disney comprou a Lucasfilm. Dito isso, bora continuar. Em sua juventude, o Obi-Wan conheceu uma jovem Padawan chamada Ciri Tati. Houve uma conexão praticamente instantânea quando os dois se conheceram, o que acabou aumentando quando eles fizeram alguns trabalhos juntos com seus respectivos mestres. Os dois perceberam que tinham sentimentos um pelo outro durante as missões, e ao invés de deixarem fluir, o Obi-Wan e a Ciri resolveram enterrar essas emoções como mandava a Ordem Jedi. Acabou que isso causou uma quebra nessa amizade e a relação nunca mais foi a mesma. Esse background aprofunda um pouco mais o relacionamento entre o Obi-Wan e o Anakin. Lembra quando o Obi-Wan explica ao Skywalker sobre como os sentimentos dele pela Padmé poderiam ser perigosos? Pois é, não era bem um mestre repreendendo o aprendiz, mas quase um conselho de um amigo mais experiente. Até porque essa nem foi a única vez que o Obi-Wan se envolveu afetivamente por outra pessoa. Durante as Guerras Clônicas, ele se apaixonou por Satine Kryze, uma governante do planeta Mandalore. Os dois só foram falar sobre os seus sentimentos um pelo outro bem
depois, e Obi-Wan chegou ao ponto de dizer a Satine que teria deixado a Ordem Jedi se ela tivesse dito que o amava. Olha aí, né? O último romântico. Infelizmente, essa história de amor não terminou muito bem, já que a Satine foi morta pelo Darth Maul na frente do Obi-Wan. Número 5, Planeta Natal. Agora diz aí, você sabe onde o Obi-Wan nasceu? No universo de Star Wars existem tantos planetas e civilizações que talvez a gente nunca conheça tudo isso. E se não fosse pelo apresentador Jon Stewart, provavelmente a gente não saberia tão cedo de onde o Jedi veio. Em uma convenção de fãs de 2010, o apresentador entrevistou o George Lucas e questionou justamente qual o planeta em que o Obi-Wan nasceu. O Lucas, mais do que depressa, respondeu que o personagem vinha do planeta Stiljon, um termo que nada mais é do que uma brincadeira com o nome do apresentador, Jon Stewart. A questão é que essa brincadeira acabou se transformando em uma coisa séria e chegou a entrar pro cânone de Star Wars. Se você der uma olhada na enciclopédia oficial do Obi-Wan, vai aparecer que Stiljon é o planeta natal do Jedi. Olha que responsa do cara, hein? Número 6. Piloto habilidoso. Nos primeiros 6 filmes de Star Wars, são comuns os comentários de que o Anakin e o Luke são excelentes pilotos. O que não foi muito falado é que o próprio Obi-Wan também voava bem, sendo considerado muito habilidoso com máquinas. O Jedi era tão interessado pela área que quando era mais jovem foi visto construindo modelos e sonhando em ser piloto no futuro. O Obi-Wan não era tão bom, quanto o Anakin, a gente precisa dizer isso, mas durante as Guerras Clônicas deu pra ver que o cara era muito bom como piloto. Na verdade, ele era tão bom que liderou vários ataques e foi capaz de voar por um campo de asteroides, hein? Número 7, Poliglota Kenobi. Embora o idioma falado no universo de Star Wars seja originalmente o inglês, e existem várias dublagens que as produções receberam ao redor do mundo, o que os personagens estão falando não é nenhuma língua da Terra. Nas histórias, o idioma mais comum é o básico padrão galáctico. Em todas as aventuras do Obi-Wan, essa foi a língua mais falada pelo personagem, mas não era a única que ele sabia. Graças às suas missões e à sua vasta experiência adquirida durante as Guerras Clônicas, o Obi-Wan visitou vários mundos e falou com uma grande quantidade de espécies. Isso fez com que ele aprendesse ao menos 5 idiomas diferentes, incluindo a língua dos Wookiees. No final, essa experiência foi bem útil quando o Jedi precisou se comunicar com o Chewbacca. Número 8, conhecendo Luke. Em Uma Nova Esperança, quando Luke vê a mensagem da Leia pela primeira vez, ele diz que não conhecia nenhum Obi-Wan, mas deu a entender que sabia de um tal de Ben Kenobi. Essa questão do Luke conhecer o Obi-Wan não é bem explicada, e pra falar a verdade, nem é tão importante assim. Só que pra matar a curiosidade e criar um background pra juventude do Luke, um quadrinista coreano resolveu fazer uma história do primeiro encontro dos dois. Uma história que acabou entrando pro cânone da franquia, tempos mais tarde. Tudo aconteceu quando Luke tinha 12 anos e foi atacado por um dragão Krayt. Como o Obi-Wan estava por perto, ele acabou matando o animal e se apresentou como Ben Kenobi. Depois disso, o Jedi levou o Luke de volta para casa do tio e deixou avisado que a força era bem forte no pequeno Skywalker. Será que a gente vai ver alguma cena desse tipo na série? Número 9. O Negociador. Obi-Wan fez história por toda a galáxia e passou a ser lembrado não apenas como um exemplo de Jedi, mas também como um verdadeiro mestre no uso do sabre de luz. Dito isso, talvez seja uma surpresa que por muitas vezes ele só usou a arma como último recurso. Na verdade, o Obi-Wan era tão bom em resolver conflitos sem usar armas que ganhou o apelido de Negociador. Em várias ocasiões, ele conseguiu encerrar um problema antes do início de uma batalha, o que tem tudo a ver com parte da personalidade que já foi mostrada do personagem, sempre muito educado e cortês. Número 10, batalha final contra Darth Maul. Por mais que o Obi-Wan tenha derrotado Darth Maul em A Ameaça Fantasma, o Sith conseguiu sobreviver e deu as caras em outras ocasiões nas histórias de Star Wars. E em uma delas, diretamente de Rebels, o vilão fica sabendo do esconderijo do Obi-Wan em Tatooine e decide viajar ao planeta para se vingar do seu inimigo de longa data. Quando a luta final entre o Jedi e o Sith acontece, ela acaba sendo muito mais simbólica do que brutal e consideravelmente mais rápida, para ser sincero. O Obi-Wan consegue dar um golpe final no Darth Maul e o segura em seus braços antes que o Sith perdesse a vida. O que fica parecendo é que os dois fazem as pazes pouco antes do vilão morrer. Quem diria isso, Pra série do Obi-Wan, o Darth Maul estava nos planos para ser um dos principais antagonistas dos episódios. Só que a Disney resolveu cortá-lo durante a pré-produção para colocar ninguém menos que o Darth Vader. O jeito é esperar para ver como a história ficou depois dessa troca. Enquanto a diretora Deborah Shaw disse que a produção foi pensada como uma série limitada, com começo, meio e fim, a Kathleen Kennedy, que é simplesmente a presidente da Lucasfilm, deu a entender que existe a possibilidade de uma segunda temporada. E olha, eu não tenho dúvidas de que se a série for um sucesso, a Disney vai confirmar uma segunda temporada rapidinho, talvez até com o Darth Maul como vilão. O que eu sei é que Obi-Wan Kenobi vai estrear no dia 25 de maio e eu vou assistir assim que sair para não receber nenhum spoiler. Mas e você?
você? Tá ansioso pra série? Me conta nos comentários se você curtiu essas informações e ajuda a gente deixando aquele like e se inscrevendo no canal. Um beijo, tchau!